E é um ponto de dificuldade ainda dessa seleção brasileira. Agora, PVC, a seleção melhora em um dado momento com a entrada de alguns jogadores, pelo menos na minha visão. Sim. Queria saber se você concorda. Matheus Cunha com a entrada do Wesley. Savinho também, e do Wesley e do Matheus Cunha. O Wesley foi um jogador muito observado ontem, até para jogar no futebol brasileiro, então tem toda essa conexão maior, essa identificação maior. E ele se movimenta muito bem. Você gostou dessa estreia dele? Ele que chega pela primeira vez à seleção brasileira. Me parece num contexto um pouco favorável também, num avançado ali do jogo, em que ele tinha o Luiz Dias pelo lado dele. E até a gente falava antes do jogo que o Dorival escalaria o Wanderson justamente por ter essa proteção maior para marcar o Luiz Dias, que é um jogador tão relevante nessa seleção colombiana. Ele já chega com uma seleção adversária mais cansada, com o Luiz Dias já sem tanta potência, e ele faz uma bagunça ali no jogo. Você gostou dessa estreia? Principalmente do Wesley. Acho que o Matheus Cunha entrou bem no jogo, entrou muito bem no jogo. Acho que o Savinho entrou bem no jogo, mas não é uma novidade mais. O Savinho é um jogador que o Guardiola gosta, joga na direita, joga na esquerda, a questão é se você consegue... E o Wesley entrou muito bem. Então aí a gente vai dizer assim, então o Wesley tinha que ter começado o jogo. A atuação do Wesley me mostra que ele tinha que ter começado o jogo. Mas se isso é um erro, eu cometeria o mesmo erro do Dorival. Mas ele ia conseguir marcar o Luiz Dias desde o início? Porque essa é a pergunta que eu tinha antes do jogo. E é claro que a gente não tem uma bola de cristal para dizer vai funcionar desta maneira, então eu vou colocar o Wesley, porque o Wesley vai estar um calor no Luiz Dias mais do que tomar um calor dele. Se você pegar o Wanderson, para mim, falhou no gol. Porque ele chega atrasado na marcação do Luiz Dias, que ele está posicionado de um jeito diferente. O erro maior é do Joelinton, mas o Wanderson erra no gol. Então, você vai pegar o resultado pós-jogo, você vai dizer, não, o Wanderson não era para jogar, era para jogar o Wesley. Só que antes do jogo, o que é que eu olhei? E minha análise, depois do jogo, se confirma errada. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque poderia não ter dado certo a opção por ele desde o início. Eu penso o seguinte, vou estrear o Wesley. O Wesley está pedindo passagem. Mas o Wesley foi convocado por quê? Porque o Wesley tem uma capacidade ofensiva extraordinária. Eu vou jogar contra a Colômbia. Qual é o melhor jogador da Colômbia? O Luiz Dias. Quem vai marcar o Luiz Dias? O Wesley? Bom, mas eu convoquei o Wesley para o Wesley atacar. Como é que eu vou botar o Wesley no primeiro jogo dele na seleção para marcar o Luiz Dias? Então, neste momento... Acho que o Dorival viveu parte disso. Eu fico reticente. Para mim tem que jogar o Wanderson e o Wesley joga na sequência. Vem para o grupo, vem cá, a seleção é assim, você vai chegar aqui, é assim que a gente trabalha. Ó, próximo jogo, fique esperto que você vai jogar o próximo, ou o outro, mas eu começo com o Wanderson. Se você olhar depois do jogo, claro que deu errado. O Wanderson não jogou uma grande partida, o Luiz Dias fez o gol dando drible no Wanderson, e o Wesley entrou arrebentando. Então, próximo jogo pode jogar o Wesley? Pode. Quero saber do Igor, quantos pontos? Com certeza ele ganhou pontos no jogo de ontem, ainda mais numa estreia. Quero saber como é que tá esse termômetro do Wesley pro Dorival. Mas antes, Igor, vamos ouvir o Dorival falando, porque ele optou pelo Matheus Cunha, a PVC gostou muito do Matheus Cunha também na partida, e teve um atleta que não entrou em campo, apesar dos pedidos da torcida, da expectativa de muita gente. Endrick, mais uma vez, não foi acionado, e o Dorival Júnior explicou o porquê. Eu entendo o porquê da torcida pedir os dois jogadores, mas acabei de citar, eles tinham uma bola aérea muito boa e eu não podia abrir mão de ter mais um jogador dentro da nossa área com essa condição. Tanto é que nos últimos minutos nós optamos, nunca fizemos isso, pela colocação de um terceiro homem dentro da área, porque provavelmente as jogadas, se tivessem fluído, aconteceriam dessa forma, com bolas alçadas dentro da nossa área. Foi apenas isso. E já que ele está falando sobre essa questão da bola aérea, o All Sport traz uma comparação da altura dos dois. O Matheus Cunha, ele é 11 centímetros mais alto que o Endrick, ali, ó. O Cunha tem 1,84 e o Endrick tem 1,73 de altura. Então tá aí a matéria que a gente traz, dizendo que o Endrick esquentou o banco diante da Colômbia por ter 11 centímetros a menos que o Cunha. Ô Igor, conta pra gente essa história e como é que foi essa avaliação sobre o Wesley também, né? Que hoje é um nome que está sendo bastante falado por conta da atuação de ontem. Vamos lá, vamos por partes aí. Só para voltar ao que o Dorival falou,
da questão do homem que ele colocou no final para aumentar a estatura aí, Léo Ortiz, né, como a gente viu no jogo, e quem sabe aí já dando um indicativo de como é que vai ser a armação da defesa para o jogo contra a Argentina, uma possível entrada do Léo Ortiz ali no lado direito, deslocamento do Marquinhos para a esquerda, apesar de o Dorival ter convocado o Beraldo, que é outro zagueiro canhoto, então a duplinha de zagueiros canhotos ali é Murilo e Beraldo, mas pode ser uma alternativa ele preferir alguém mais experiente como o Léo Ortiz, em que pese o Murilo está atuando muito bem, inclusive na Premier League. Sobre o Wesley, o PVC estava falando, né, a dúvida, vai marcar o Luiz Dias ou não vai? Ele foi muito engraçado, curioso, né? A primeira jogada do Wesley na partida foi ganhar 2 divididas consecutivas em cima do Luiz Dias, chutar a bola, chutar a bandeirinha de escanteio, a galera foi uma loucura, então foi uma catarse ali logo que ele entrou, por conta da parcela flamenguista do estádio, né? A gente sabe que aqui em Brasília a torcida do Flamengo é a maioria, então o Wesley entrou muito também no embalo da ala rubro-negra, né, do amarelo Mané Garrincha ontem com a seleção brasileira. E logo de cara deu essa amostra aí de que não estava para brincadeira. Depois, algumas estocadas ofensivas, acelerando no ataque, enfim, tentando cruzamentos perigosos e aparecendo até um pouco na construção ali na faixa meia-direita, né, do bico direito da área esquerda, né, na perspectiva da defesa esquerda, da perspectiva da Colômbia, e aparecendo ali para gerar algum tipo de criatividade para o Brasil naquele momento. E impressionou, o Wesley admitiu depois, né, ele foi um dos poucos que pararam na zona mista, ele admitiu que estava muito nervoso com o jogo todo, mas ele impressionou não só o Dorival, mas impressionou também quem estava ali do lado dele, mais próximo, que era justamente o zagueiro Marquinhos, né, que foi capitão ontem também. O Marquinhos disse que o Wesley parecia que estava um veterano ali, jogando pela seleção, e eles tentaram estabelecer muito uma comunicação verbal ativa ali naquele momento, o Wesley contou depois pra gente, para que ele fosse direcionado para onde ir, posicionamento e tal. E o Wesley, que tem, a gente contou isso também durante a semana, passou por um intensivão de sistema defensivo no Flamengo com o Felipe Luiz nos últimos tempos. Então ele ganhou companhia de gente do Quilate, do Alexandre, do próprio Danilo, enfim, o próprio Felipe, quando jogador também, a gente sabe a capacidade defensiva que o Felipe tinha, e o Wesley conseguiu evoluir muito nesse aspecto para poder chegar mais consolidado, um pouquinho mais maduro, apesar da pouca idade ainda, 21 anos, nessa seleção brasileira com o Dorival. Então, mostrou, nos 25 minutos que teve, uma maturidade que chamou a atenção dos companheiros, do treinador também, e também da galera que assistiu o jogo, né? E agora a dúvida é se o Dorival vai aumentar, porque ele já vai ter, forçadamente, já vai fazer 4 alterações no time titular. O Wesley seria um quinto elemento, sem contar a indefinição, né? Vamos ver o que ele vai fazer com o João Pedro, se mantém ou não. Então é muita gente para trocar de um jogo para o outro, e aí eu não sei, a gente não tem essa informação ainda, se o Dorival está disposto a mudar tanto a cara da seleção de uma partida para outra, mesmo entendendo que houve evolução e tal. Tudo bem que 4 alterações são forçadas, mas ele acrescentaria um ou 2 elementos aí para essa discussão, que seriam por opção dele. Então, e também, PVC, só para finalizar em relação ao Wesley, também, imagina, se o Dorival chega na terça-feira, pega o estreante e avisa que vai ser titular. Então, seria meio que essa análise pré-jogo e pós-jogo agora está muito mais conveniente concordar, né, da nossa parte, que deveria talvez o Wesley melhor que o Wanderson, mas se a gente falasse isso terça-feira, não, vamos pegar o estreante e botar logo de cara, a gente acharia o Dorival um tanto quanto ousado, para dizer o mínimo. Você está quase respondendo a minha pergunta, mas eu queria perguntar sim ou não. Você na terça-feira escalaria o Wesley ou o Wanderson? Não escalaria o Wesley, não. Então, assim, a gente cometeria o mesmo erro. Hoje, olhando depois, eu falo, eu errei. Eu teria escalado o Wesley. E o Endrick já sabia que não ia jogar? O Endrick sabia que não ia jogar. Eu sei por o seguinte, eu falei ontem com parte do staff do Endrick e antes, quando começou o jogo, eu olhei o Endrick indo pro banco e falei assim, cara, pode ser que seja igual, mandei mensagem, pode ser que seja igual os jogos lá do ano passado. Ele entra no segundo tempo e faz o gol. A resposta veio, né? Ele já sabe que não vai jogar. Ele já sabia que não ia jogar. Olha só, então o Dorival conversou com ele. Conversou com ele e ele já sabia que não ia jogar. Não sei como vai ser contra a Argentina. Mas ontem ele já sabia que não ia jogar. Depois eu vou contar uma história, mas é uma história mais comprida. A gente vai pro intervalo, a gente conta no break, ó. Vai lá pro YouTube, que o PVC vai contar uma história. As histórias do PVC são maravilhosas. Igor, meu amigo, vamos despedir de você. Sei que você tem muito trabalho a fazer aí, bom restante de trabalho. Tem um fim de semana aí, acho que você vai ganhar um alívio, não sei, como o Dorival, você vai ter um alívio no trabalho aí, mas segunda-feira você está de volta, direto de Buenos Aires?
Já estarei lá em Buenos Aires quando voltar no D1 aqui, só para a galera ficar ciente da agenda da seleção. Folga hoje, volta a treinar amanhã, tem entrevista coletiva 13h, no domingo também, o mesmo esquema aqui ainda no Mané Garrincha. Segunda-feira a seleção vai treinar mais cedo, 9h30, se não me engano, aqui na programação, deixa eu ver aqui, 9h30 da manhã, com coletiva até antes do treino, 8h45, então vamos todos madrugar, mas no futuro do campeonato eu já estarei em Buenos Aires esperando o voo da seleção que parte 3h aqui de Brasília para a capital argentina, enfim, para esse jogaço de terça-feira que vem, Brasil e Argentina. Muito bem, a gente segue de olho em tudo, hein? Esse super clássico Brasil e Argentina. Beijo, meu amigo. Vamos para um break agora, rapidinho. A gente volta falando sobre como os jogadores foram na data FIFA e tem assunto demais hoje, hein? Tem Flamengo, tem São Paulo, tem os campeonatos regionais que vão se decidir nesse fim de semana. A gente já volta com o de primeiro. PVC, que história você ia contar no nosso break? A história do lateral direito, a gente sempre tem uma seleção de 82 como modelo, né? Muitas vezes. Embora não seja a seleção vencedora, o Brasil ganhou 5 Copas, 82 não ganhou. Mas foi uma seleção montada em 2 anos e meio. O Tele estreou contra o México, 30 mil pessoas, 36 mil pessoas no Maracanã, não estava cheio. E depois foi montando o time do Mundialito em 81 era muito diferente do time da Copa. E ele foi testando laterais. Perivaldo, Getúlio, Edevaldo, Nelinho. Ele testou muitos centroavantes e muitos laterais. Até que no dia 28 de outubro de 81, Brasil e Bulgária, 3-0 Brasil, no Estádio Olímpico do Grêmio, estreou o Leandro. E você fala, o Leandro era o lateral da seleção indiscutível na Copa do Mundo. Não tem nenhuma dúvida que era. Mas ele estreou em outubro de 81. E o Tele tinha testado um mundo de laterais antes. É o caso do Wesley agora. O Wesley está entrando no time e pode não sair mais. O Leandro entrou no time, faltavam 3 convocações para a Copa do Mundo. E olha a história que o Leandro construiu na seleção. 4 convocações. Futebol tem dessas, né, PVC? É imprevisível e às vezes há uma virada assim que entra para a história e... O Leandro estreou na seleção dia 28 de outubro de 1981. Que loucura. O Romário também foi chamado para o último jogo em 93. Mas é diferente. Ele já era badalado, né? Todo mundo queria e tinha um apelo muito grande. Já tinha jogado a Copa do Mundo. É diferente, claro. E ele tinha brigado com o Zagallo em 92 e o Miller machucou. Porque muitas vezes as pessoas esquecem disso, né? Porque assim, furou a fila. Furou a fila por quê? Porque ele já era campeão da Copa América em 89, ele já era vice-campeão olímpico de 88, ele já tinha ido para a Copa do Mundo em 90. Não, ele já tinha um nome, um ele contexto brigado muito com diferente. O Zagallo. Mas entrou no fim e resolveu a situação. Então o futebol tem dessas boas histórias. Deixa eu registrar algumas das participações antes da gente voltar aqui, enquanto a gente está no intervalo. Clodoaldo Borges. O lateral direito, Wesley, foi um dos destaques. Ele estreou bem, concordamos com muito você, bem. Clodoaldo. Muito bem. Alguém respondeu o negócio do ingresso? Deixa eu ver. Cadê o meu amigo do ingresso aqui? Marcelo Aguiar, PVC, não seria melhor convocar jogadores atuando no Brasil? O tempo que os jogadores jogando em outros países vão levar 2 dias para chegar aqui. Hoje em dia chega rápido, né? Ele está falando para o jogo de terça-feira. Não, o João Gomes está no Brasil. O João Gomes está aqui por conta da data FIFA. O Beraldo também está. Assim, ele convocou jogadores que já estavam no Brasil, porque estão de folga da data FIFA. Verdade. Voltamos então no canal UOL e seguimos ao vivo.